Olá, meus amigos internautas, tudo bom? Estamos aqui para mais uma edição do programa Renata Hidalgo Entrevista. Hoje nós recebemos um engenheiro civil, pós-doutorado pela PUC, mestre em engenharia civil, professor e chefe do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da UERJ, o nosso querido Júlio César da Silva. Tudo bom, Júlio? Tudo bom. E o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto importantíssimo, um assunto de saúde pública, a questão do saneamento. E é uma coisa fundamental porque, né, Júlio, segundo a gente estava conversando antes aqui, saneamento é uma obra que não aparece e por isso não chama a atenção dos políticos e da sociedade em si. Mas é a questão de saúde porque envolve toda a questão da água e esgoto da população. Como é que é isso, Júlio? O que a gente pode dizer é o seguinte, é que o saneamento ele envolve exclusivamente questão de saúde pública. Então as doenças, muitas das doenças envolvidas na sociedade, na população, estão vinculadas à questão do saneamento básico. Então a gente precisa investir um pouco mais nisso. E eu como sociedade também, eu acho que eu cobro um pouco da sociedade, cobrar também dos seus políticos, né, dos gestores públicos, investir um pouco mais no saneamento. A partir do momento que a sociedade entender que isso é fundamental para ela, ela vai começar a cobrar um pouco mais. Eu acho que os próprios políticos vão dar mais importância a isso. Existe uma pesquisa, né, de 2017, do Instituto Trata Brasil, que é um instituto de Brasília, né, ligado ao Ministério das Cidades, que fala das piores cidades, as piores cidades do estado do Rio de Janeiro no ranking de saneamento básico. O que acontece é o seguinte, tudo começa por uma falta de investimento nessa questão de saneamento. Então a gente tem costumo dizer que as grandes obras que vão acontecer no Brasil, ou que deveriam estar acontecendo no Brasil, pós-jogos esportivos, olímpicos, Copa do Mundo, seria o Plano Nacional de Saneamento Básico. Inclusive o Plano Nacional de Saneamento Básico ele passa por um grande investimento na Baixada Fluminense, onde é uma região bastante carente do estado do Rio de Janeiro, onde dentre as 20 piores aí, cidades, das grandes cidades, tá? No ranking foi feito das grandes cidades, das 100 maiores cidades do Brasil, entre as 20 piores eu tenho 5 do estado do Rio de Janeiro, que eu posso listar aqui como Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo, Duque de Caxias, que são da Baixada Fluminense, e do outro lado da Baía de Guanabara também, São Gonçalo. E isso aí a gente vê claramente a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de fazer um tratamento ou despoluição da própria Bahia, dar condições à população de utilizar esse espaço, pela falta de combate à causa do problema, que é o saneamento básico, e muitas vezes se combate a consequência, que é a poluição da Bahia. Só que antes eu preciso combater a questão da causa que gera a poluição da Bahia, que é justamente a questão do saneamento básico. A gente tem prioritariamente 4 pontos no saneamento, que aí a gente trata a questão da água, do esgoto, da drenagem urbana e dos resíduos sólidos. Só que para a gente, nesse aspecto primeiro, ou prioritário que a gente pode eleger, a gente trata exclusivamente a água e esgoto. Então a ONU ela tem as suas ODS, né? Então são os Objetivos aí de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Então a ODS 6 ela trata da sustentabilidade vinculada a gente fornecer água e gestão dessa água, sustentável dessa água e saneamento para toda a população até 2030. Infelizmente, na velocidade que a gente está indo investindo no Brasil, não só no estado do Rio de Janeiro, a gente dificilmente vai conseguir atingir essa meta. Então provavelmente a gente vai ficar devendo mais uma meta não cumprida, por exemplo, nesse aspecto. Você não acha que essas cidades são deixadas de lado porque são cidades tanto de Baixada Fluminense como de região metropolitana? Porque a ideia sempre é mostrar o Rio de Janeiro como cartão postal. Agora, de que adianta, né, essa questão política de mostrar apenas a Zona Sul e se esquecer das outras áreas, né, dos outros municípios e das outras regiões? A gente costuma dizer que é o seguinte, em primeiro momento existe uma coisa chamada de injustiça social. E a injustiça social está diretamente ligada a regiões mais carentes. Então as regiões mais carentes, de um modo geral, elas recebem menos recursos de investimento. Só que no final todos nós somos atingidos. A partir do momento que essa contaminação gerada por essa falta de tratamento, a falta de tratamento de água, a falta de coleta, tratamento de esgoto, ela também afeta os cartões postais da cidade. A Baía de Guanabara é um cartão postal da cidade. Então, a consequência da falta de saneamento
pode até dizer que muitas vezes a gente não trata a causa, que muitas vezes a causa está ligada a essa questão de regiões mais carentes, mas a consequência fundamental que gera-se após essa falta de saneamento também atinge tanto aos ricos como aos pobres. O que acontece muitas vezes é que essa visibilidade ela não aparece quando o nosso político vai se candidatar. E aí dá-se pouca importância à questão do saneamento, porque a gente costuma dizer que obras debaixo da terra de infraestrutura não aparecem. Infelizmente, a população tem que entender que isso é importante. Ela começar a cobrar dos seus governantes que isso seja prioritário. Eu acho que essa é a importância que tem. A gente tem hoje uma coisa que eu acredito bastante e que funciona em termos de cobrança, é lógico guardar as suas devidas proporções, são os comitês de bacias. Os comitês de bacias eles discutem esse aspecto. O problema é que o comitê de bacia ele é um órgão que ele age de uma forma compartilhada, tem pessoas, tem representantes de vários setores, mas ele não tem o poder de executar essas obras. Então quem deveria executar essas obras são os prefeitos, os governadores, o nosso presidente. Então a gente não tem essa execução devido a esse poder executivo principalmente. E aí as pessoas às vezes tratam essa questão de órgãos públicos não funcionam, até pode dizer algumas coisas sobre isso, mas não é que não funciona, mas eu acredito muito na iniciativa privada compartilhando com a iniciativa pública. Então eu acredito muito na parceria público-privada. Para a gente conseguir resolver esses problemas, a gente teria que ter uma parceria público-privada. Não é questão de privatizar, não vai resolver. Privatização por si só não resolve esses problemas. Inclusive tem algumas cidades que têm privatização de setores de saneamento e também não conseguem cumprir meta. Então não basta privatizar, a gente precisa investir de forma consciente, a população tem que ser consciente daquela importância do saneamento e aí sim eu acho que a gente vai começar a ter um investimento como se deveria. O que a gente está levantando, até o Instituto Trata Brasil mostra que em 2011 a gente tinha cerca de investimento de 10,9 bilhões de reais no Brasil para investir em saneamento. A gente aumentou um pouco em 2014 para 3,3 bilhões de reais. Em 2017, porque essa pesquisa também ela tem defasada de 2 anos, talvez a nossa situação hoje seja pior, em 2017 a gente voltou para um investimento de 10,9 bilhões. Quer dizer, a gente está num período com uma população maior, umas condições mais desfavoráveis e estão investindo o mesmo que se investia há 8 anos, 10 anos atrás. Então, realmente a quantidade de dinheiro que está se investindo também não é suficiente, além de não se fazer o que deveria ser feito prioritariamente para a sociedade. Essa questão antiga, né? Porque eu vejo falar há anos, mais de 10, 15 anos, sobre a questão da despoluição da Baía de Guanabara. Parece que nós paramos no tempo, parece que virou uma coisa eleitoreira realmente, não teve uma continuidade nisso, se é que teve alguma coisa. Eu queria que você comentasse sobre isso. O que acontece é o seguinte, é porque existe um problema sério que se chama desordem urbana. Então, as cidades, elas pecam muito pela falta de planejamento urbano. Então, a gente tem, na maioria das cidades, um bonito plano diretor. Se você vê, quase todas as cidades têm um plano diretor. E aí, cumprir esse plano diretor é um outro problema. E o planejamento urbano dessas cidades é muito deficitário. Então, a gente vive, por exemplo, a ocupação desordenada de áreas. A gente vive, por exemplo, uma ampliação, por exemplo, de moradias sem a devida infraestrutura. Porque primeiro deveria chegar a infraestrutura de água e esgoto para depois chegar a moradia. Muitas vezes a gente chega primeiro a moradia e depois se reivindica água e esgoto. Então o caminho está errado. A gente precisa primeiro dar o investimento na infraestrutura, preparar o local e aí sim liberar aquele local para as pessoas começarem a ocupar em termos de moradias. Eu acho que isso que falta. A gente tem falta de planejamento urbano ou um mau planejamento urbano. Então a gente vive uma completa desordem urbana, principalmente nessas grandes cidades. E aí isso faz com que a gente não consiga atingir as nossas metas. Mesmo que a gente pense em fazer, a gente não consegue colocar em prática, porque essa questão do planejamento ela é muito falha. Você vê, né, Júlia, a gente tem tantos especialistas, né, dentro desses órgãos públicos, né? O que falta? Porque nós temos pessoas com grandes especialidades para fazer acontecer. Realmente é uma coisa que parte do governo, essa vontade pública, de saúde pública, política de fazer, porque nós temos os especialistas que estão mostrando o caminho, como você está mostrando o caminho. O que falta realmente para que a gente avance nesse grande desafio? Eu acho que a gente sempre
tecnicamente tem algo a fazer a mais, em termos de tecnologia, em termos de investimento. Mas a gente já existem bons projetos, já existem boas práticas. Muitas vezes essas boas práticas não conseguem ser executadas, muitas vezes pela falta de vontade política, infelizmente. Isso é um ponto fundamental. Então a gente precisa ter uma organização de priorização. A gente não tem uma priorização do saneamento, como também a gente não tem priorização em outras áreas, infelizmente. Então os nossos governantes eles precisam priorizar o investimento. A gente muitas vezes sabe que algumas cidades têm falta de recursos, têm dificuldade de ter dinheiro para investir nesses setores. Eu compreendo isso, mas de uma certa forma a gente precisa conseguir fazer prioridade nessa questão. E aí a prioridade está muito vinculada ao seguinte: se eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tudo, que eu nunca vou ter, porque uma das tarefas dos nossos gestores públicos é gerir esse recurso da melhor forma possível para a sociedade. Como a sociedade muitas vezes também não entende que aquilo é prioritário, ela não cobra aquilo. Então, muitas vezes um viaduto, como eu disse aqui anteriormente na conversa com você aqui, às vezes um viaduto é mais importante ser construído porque ele dá mais visibilidade para aquele governo do que fazer a tubulação de esgotamento sanitário numa determinada região, que tem menos visibilidade. Mas a partir do momento que a sociedade também entender que isso é fundamental a ser feito na cidade, eu começo a mudar o tipo de cobrança e eu acho que eu começo a ter uma diferença também de priorização dos próprios governos em termos de investimento. Acho que isso também falta. Então a gente como sociedade, eu me coloco também como sociedade civil, a gente precisa cobrar mais dos nossos governantes investimento em áreas prioritárias para a saúde pública, que o caso aí nosso seria o saneamento básico. O que o povo pode fazer, né? A população é a maior prejudicada com todo esse descaso político, né? E o que nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que cabe à população fazer. O que a população pode fazer para tentar pelo menos amenizar essa situação? A primeira coisa é se organizar como sociedade, né? Então essas organizações que tem de comitês, essas organizações que tem de associações de bairro, e começar a cobrar isso e priorizar quando for eleger seus vereadores, quando for eleger seus deputados, quando for eleger seus governantes de modo geral, priorizar que isso deva ser o item principal a ser executado. Então, a cobrança tem que ser da população em relação a priorizar isso, em colocar em primeiro plano essa questão do saneamento, que muitas vezes não é a visibilidade da própria população, infelizmente. Infelizmente, a população também, ela não pode executar o serviço, mas ela pode contribuir de algumas formas. Por exemplo, não fazer ligações clandestinas. Isso é uma coisa. Não quer dizer que hoje o problema que a gente tem, por exemplo, de saneamento, está ligado a isso. Mas isso é uma das condições que a gente tem também. Então, não fazer ligações clandestinas, por exemplo, de esgoto, em águas pluviais, não jogar o seu lixo ou o seu esgotamento sanitário, por exemplo, seu esgoto líquido nos rios, nos cursos d'água, evitar que sejam utilizados, por exemplo, locais indevidos para construções, sem a devida infraestrutura. Então, não construir moradias em locais onde não tem infraestrutura mínima de saneamento. Eu sei que isso é complicado, isso é difícil, porque muitas vezes você só tem aquele terreno para construir, isso não é fácil. E aí cobrar um pouco dos governantes a questão do planejamento urbano. Cobrar uma infraestrutura mínima para você poder construir sua casa, construir sua moradia no local onde você, por exemplo, mora perto dos seus familiares e tudo mais. Eu acho que é isso. A cobrança tem que ser um pouco mais de conscientização da população, que eu acho que falta um pouco isso também, tá? Então, meus queridos, ano que vem nós vamos ter eleições municipais e é muito importante essa conscientização que o professor Júlio está falando aqui para a gente sobre a questão do seu voto. Saneamento não é obra, não é viaduto, saneamento não se resolve com saco de cimento, saneamento é questão de saúde, não aparece para o político fazer o seu palanque eleitoral, mas é a questão da sua família. Então vocês moradores da Baixada Fluminense, moradores de São Gonçalo, fiquem atentos a essa questão política, porque essa questão de saúde está ligada totalmente à questão política, não é, professor Júlio? Então, eu queria agradecer muito a presença do professor Júlio aqui no nosso programa, agradecer ao CAS do Oriente também, né, por ter cedido aqui o seu espaço. Júlio, queria que você finalizasse deixando algum recado para a população, né? A gente já falou sobre várias coisas, né, sobre questão de vontade política, mas assim, quais uma perspectiva, perspectivas que a gente pode ter em relação ao futuro da nossa cidade, né, do nosso estado do Rio de Janeiro, em relação ao saneamento? O que eu acho, sim,
Eu acredito muito na mobilização local. Então, acredito muito na associação de moradores, eu acredito muito nos comitês que são vinculados à questão de pessoas que trabalham de forma voluntárias. E tudo isso, esses órgãos, esses setores, eles têm voz ativa nos locais onde você pode participar nas câmaras de vereadores, nas câmaras de legislativo. Então, começar a se organizar como bairro e começar a fazer cobranças de formas mais incisivas. E também não esquecer nosso papel de não poluir, não desmatar. Então, a gente tem que cuidar da natureza e, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que o saneamento ele seja prioritário. Mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que cobrar do meu governante, no caso que eu votei, né? Então, eu acho que isso é importante vocês serem conscientes de que o nosso voto é um item fundamental para a gente conseguir que as metas do saneamento sejam cumpridas. Nesse caso, são prioritárias, porque a população não vê isso diretamente, mas indiretamente ela tem uma mudança muito forte na questão da saúde pública da região. Nós queremos agradecer a todos os nossos internautas. Deixe seu comentário aí, curta o meu canal no YouTube. Algumas perguntas que forem feitas nos comentários para o professor Júlio, nós vamos estar te encaminhando, tá, professor? Porque às vezes as pessoas têm dúvidas, né, em relação a várias coisas. E fica ligado com a gente aí, tá bom? Curta o nosso canal aí, deixe seu like. Até lá!